Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e hoje separamos um episódio todo especial para falar sobre o profissional do marketing, haja vista dia 8 de maio ter sido dedicado a esse tão importante profissional. Para tanto, trouxemos aqui Everton Lima, que é um referencial na área aqui na nossa cidade. Então não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, dedicado ao profissional de marketing. Estamos aqui com o profissional, o jornalista, o orador, o palestrante Everton Lima. Everton, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Dinâmica do Direito. Bom, Nazeu, para mim é um prazer poder estar aqui, conversar com você e juntos podermos compartilhar conhecimento. Me lembro muito bem da última vez que nós estivemos aqui no programa. Você estava começando com o seu programa e para mim é uma alegria saber que ele prosperou e eu pude retornar. Muito bem. Então, só lembrando aqui que o programa de hoje é dedicado ao profissional de marketing. Vamos tentar focar em diversos segmentos, como esse profissional atua perante um advogado, perante um médico. Então, o programa hoje está muito interessante, muito pertinente. Mas no primeiro bloco, eu sei que Everton já esteve aqui em outra oportunidade. Vamos tentar conhecer Everton Lima. Everton, nós temos uma relação de proximidade, nós crescemos no mesmo bairro, mas a minha confiança, a minha alegria em te ver sempre é algo radiante. O que acontece? A gente se encontrou, seja no ensino médio, seja aí quando a gente se vê na rua, aquela alegria. Mas o pessoal de casa nem todos conhecem essa pessoa radiante, esse profissional competente que é Everton Lima. Aonde você se formou, Everton? Eu me formei na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, me formei em jornalismo e aí sou pós-graduado em assessoria de comunicação pela UNP e abracei o marketing como a minha paixão, abracei o marketing como uma maneira de desenvolver o empreendedorismo na minha vida. Muito bem, Everton inclusive tem já uma empresa na área há mais de 5 anos, grandes profissionais já passaram pelas suas mãos, estão sendo assessorados por ele, como a gente falou, médicos, advogados, dentistas, contadores, muita gente já passou lá pela empresa. Muito bem, e aí Everton, como surgiu, você falou questão do marketing, surgiu na sua vida, foi por opção, foi uma chamada já acadêmica, foi na academia que você viu esse segmento, como é que foi o marketing, esse estalo na sua vida? É interessante você perguntar isso para mim, Nazeu, porque quando nós estávamos lá no ensino médio, desde criança eu queria ser médico. Só que antigamente vinha aqueles manuais do candidato, aí tinha o manual do candidato da UFRN e tinha o manual do candidato da UERN. Eu olhei o manual do candidato da UFRN e tinha lá o curso de jornalismo. Na época que a gente decidiu, era 2000. Exatamente, 2000. Foi o ano que a gente decidiu para fazer faculdade. Eu olhei para o momento atual, internet era discada, estava começando. Então eu pensei assim, qual vai ser a profissão do futuro ou o que eu tenho que fazer no futuro? Eu sempre fui apaixonado por ter um negócio próprio. E também sempre fui apaixonado por pessoas, por mobilizar pessoas, por estar perto das pessoas. Então eu fiz o seguinte, vamos fazer uma faculdade em que possa ser uma ponte para o futuro. Então, olhando para aquele cenário de internet, eu visualizei que no futuro eu seria o dono de uma empresa em que pessoas iriam investir nela para encontrar pessoas interessadas no negócio delas. E que eu seria esse grande intermediador. E a internet ia ser o grande palco pelo qual a minha empresa iria trabalhar. Né? Então, eu visualizei isso há praticamente, estamos em 2019, quase 20 anos atrás. Eu imaginava que a informação era a principal, posso dizer, a principal moeda
para fazer crescer reputações, para fazer com que empresas faturassem, para fazer com que pessoas pudessem atrair clientes, atrair pacientes. E quando eu vi isso, eu disse, não, vou fazer faculdade de jornalismo. Tanto é que eu queria fazer também, associado à faculdade, o curso de desenvolvimento de software que havia no antigo Cefet. Não era nem Etfern ainda, era Cefet. Hoje é IFRN. Etfern foi antes de Cefet, já era Cefet. E eu queria fazer esse curso de desenvolvimento de software porque eu imaginava que eu precisava ter o conhecimento de tecnologia da informação e jornalismo. Só que, como todo líder e todo empreendedor, a gente passa por vários obstáculos. Acaba que, ao longo do tempo, eu só consegui fazer a faculdade de jornalismo. E dentro da faculdade de jornalismo foi quando eu tomei mais uma decisão de fazer o quê? Conhecer todos os veículos de comunicação que eu pudesse, investir em relacionamento com todas as pessoas que faziam parte da área, investir em relacionamento com o pessoal das áreas também de agência de publicidade, para que quando eu pudesse abrir o meu negócio, eu já sabia aonde eu estava situado, porque eu imaginava que o meu cliente ia perguntar, e se eu precisar disso? E se eu quiser fazer isso? E se eu quiser fazer aquilo? E aí vem a questão da influência, né? De você poder saber influenciar as pessoas. Se você vai criando laços ou vai criando amizades, você vai aprendendo também a influenciá-las. E assim você ia galgando os passos, ganhando espaços para o seu cliente, faturando também, mas com muito pouco sendo investido, porque como sou de família humilde, então nunca tive dinheiro, muito menos capital de giro para poder tocar o meu negócio. Então você tem que fazer muito com pouco. Então dentro dessa visão toda, foi que eu enxerguei e vi o meu negócio. Muito bem, Everton, você deve ter passado por essa evolução, acompanhado essa evolução. Eu acredito que antigamente só existia a questão do Orkut. Não, o Orkut é um pouquinho mais à frente. Você vai ter o Orkut, vou colocar aqui para você, ali entre 2005 e 2008. E hoje são diversas redes sociais. Isso. Que muitas vezes o cidadão, o profissional, usa de maneira errada. Vamos ver aqui, já vi casos de empresas ou admitiram ou demitiram profissionais que usam de maneira inadequada as suas redes sociais, seja através de um Twitter. Como o senhor vê hoje as redes sociais para acabar uma carreira profissional? Mas o mundo é um livro aberto, depois da internet. Então, assim, nós estamos aqui. Antes de começar o programa, eu bati uma foto com você, vou postar já no Instagram. E quem me conhece, quem lhe conhece, já vai fazer referência, se é meu seguidor ou se é seguidor seu. Então eles vão saber o quê? Eles vão saber que eu estive aqui nos estúdios da TV, eles vão saber que eu estou aqui com você, dando essa entrevista, e mais ainda, eles vão saber que nós somos amigos. Né? E aí vem toda a carga de referências que fazem parte da sua vida e as cargas de referência que fazem parte da minha vida. Então, tudo isso é notável, tudo isso é visto. E até as coisas que, assim, não vão bater nas referências de vida, porque se simplesmente a gente está aqui, né, juntos, e estou concedendo essa entrevista, já cabe 1001 interpretações. Por exemplo, né? Até mesmo pelo tema do programa, dinâmica do direito, então já podem dizer que sou um advogado, que não conhece. Então, as pessoas, elas têm acesso a tudo, mas elas veem tudo, né? E o julgamento do que elas veem pode ser premeditado, pode ser diretamente assertivo, mas o fato é que, diante de tanta exposição, diante de tantas coisas, se coloca numa linha tênue para quem tem uma rede social e tem uma carreira profissional, saber o que vai postar e saber o que não vai postar.
porque aquilo ali pode mostrar muito de você. Aí talvez alguém em casa diga assim, mas o que eu coloco na minha rede social não sou o que eu sou diferente, né? Não sou o que eu sou realmente, perdão. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não te conheço, eu te vi agora. Se por acaso você passa no carro e joga lixo pela janela do seu carro, na frente da casa de alguém, você pode até dizer para mim, eu sou uma pessoa boa, mas a atitude que você tomou e que você demonstrou demonstra que você não é uma pessoa boa. Então, acaba que a internet ela vai muito dentro da exposição, as redes sociais em especial, vai muito dentro dessa exposição. E infelizmente, se criaram diversas patrulhas ideológicas em que ficam patrulhando a vida das outras pessoas e que se incomodam, o que é normal, né? Vamos dizer, até antes de existir rede social, o pessoal já se incomodava mesmo com a vida dos outros, né? A verdade é que as coisas cresceram num âmbito maior, né? E que as pessoas não precisam ir mais na esquina para saber a fofoca, elas olham no celular. Então, tudo isso acaba contribuindo. Então, o profissional de hoje ele tem que ter cuidado na hora de saber o que ele vai postar, como vai postar. Você já imaginou ele trabalhar numa empresa A e, de repente, no dia seguinte, ele posta um merchandising da empresa B, ele consumindo lá na empresa B? É complicado. Né? As empresas elas exigem hoje muito mais profissionais que queiram vestir a camisa, que estejam envolvidos e queiram fazer a diferença. Muito bem, estamos conversando aqui com Everton Lima, o referencial da nossa cidade no marketing, inclusive marketing profissional, que vai ser agora a pauta de todo o programa. Você que é advogado, você que é médico, você que é profissional liberal, contador, tem que ter um personal marketing e vamos aqui dar algumas dicas valiosas para cada segmento. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. O entrevistado de hoje é Everton Lima, profissional do marketing. O episódio de hoje é muito pertinente a participação dele, que é em alusão ao dia do marketing, do profissional do marketing. A introdução já foi feita, conhecemos um pouquinho de Everton Lima. E Everton, a partir de então, dos próximos blocos, vamos definir algumas dicas para cada segmento. Vamos começar com o profissional da medicina. Quais são as peculiaridades para divulgar o trabalho de tão importante profissional? Olha, Nazé, há 5 anos eu trabalho marketing para médicos. 5 anos e durante todo esse tempo nós aprendemos muita coisa, mas algumas particularidades, especialmente para o médico, são importantes, sobretudo na questão de não mercantilizar a medicina. Né? O médico não pode fazer o marketing como quem estou vendendo consulta, ou então agende já a sua consulta, ou coisa parecida, ou método revolucionário para emagrecimento. Everton, tinha um médico que é chamado, inclusive, nas redes sociais como Doutor Bumbum, Doutor coisa, e ele fazia um marketing bem nocivo, bem ofensivo. Até pela classe médica, esses médicos são um pouco ridicularizados e a postura e a maneira como eles fazem esse marketing é muito agressivo, é muito ofensivo. Eu, particularmente, não faço, não faria e não aceitaria cliente dessa maneira, né? O que eu entendo como estratégia mesmo de marketing para médico é o marketing de conteúdo. Porque o médico ele tem a possibilidade de apresentar para o paciente uma prestação de serviço. E essa prestação de serviço vai fazer com que ele sinta-se motivado a procurar o médico. Veja só, se por acaso a gente está ali na internet e tem lá dor de ouvido,
né? O tema é dor de ouvido da postagem. Eu tô lá vendo no meu celular, vi um pouco daquela postagem. Disse, interessante a maneira como ele fala. Deixa eu ver se tem mais. Aí eu olho e descubro que aquele médico atende na cidade em que eu moro. Já começa ali a considerar. Da outra vez aparece um outro conteúdo. Esse outro conteúdo, de repente, bate de encontro a um problema que talvez nem seja meu, seja do meu pai. Aí eu já vou mostrar para o meu pai. E daqui a pouco eu já começo a considerar ele como solução para o meu problema. Considerando ele como solução para o meu problema, daqui a pouco o que vai acontecer? A efetivação da consulta. Eu faço isso há 5 anos e sempre deu certo. E eu acredito que sempre dará certo, enquanto a informação for a maior moeda e a moeda principal da internet. E no caso dos médicos, para evitar a mercantilização da medicina, é interessante que busque esse tipo de estratégia. Por quê? O que não pode? Antes e depois. O médico não pode estar lá postando, de repente, uma foto de um paciente, por mais que isso seja autorizado, de um paciente lá que foi feito um determinado procedimento estético, como era antes e como ficou depois. Isso é completamente abominado pelo documento que foi divulgado pelo Conselho Federal de Medicina. Outras coisas que também são vedadas pelo Conselho Federal de Medicina, dentro do seu documento a respeito da publicidade, que o médico faça fotos com o seu paciente, o paciente que consultou com ele. Que o médico possa fazer espécie de, vamos dizer, publicidade, vendendo consultas, vendendo procedimentos. A partir do momento que você coloca lá, sempre eu gosto de lembrar da história dos procedimentos estéticos, porque são os casos em que normalmente acontece mais e que você observa mais. Você coloca lá toxina botulínica com 30% de desconto. É algo estranho. É uma substância que muitas mulheres vão utilizar para usar na face. É esquisito isso, até soa estranho, porque você vai ouvir essa história de 30% de desconto por um objeto, um produto de eletrodoméstico, e você nunca vai conseguir associar isso à medicina. A medicina é para cuidar da saúde, né? Então essas regras, elas estão presentes e disponíveis no site do Conselho Federal de Medicina. Tem lá toda uma carta que foi divulgada. Por sinal, eu posso até, daqui a um ano, foi divulgado em 2016. Agora, Everton, tem um profissional da área de saúde que eu acho que esse antes e depois é muito usado, que é o dentista. Aí tem um detalhe. Os dentistas, eles têm um Conselho Federal específico. E o Conselho Federal de Odontologia, eu vi, por sinal, ontem um dentista postando isso, que ele permitiu que pudesse ser apresentado casos clínicos com antes e depois. De como o dente, a dentição estava antes do procedimento e o depois da aplicação do procedimento. Muitos já faziam isso antes, mas a permissão do Conselho Federal de Medicina aponta diante da possibilidade de que seja apresentado como caso clínico e não simplesmente como uma espécie de venda. Vamos fazer um clareamento dental, veja-se antes e depois. Não dessa forma. Até para esse caso, é preciso que seja bem sutil, na verdade. É preciso que seja bem delicado a maneira de como você vender isso. E deixa eu até aproveitar isso e dizer uma coisa. Na internet, tudo que é escrachado demais não vende. Na internet, tudo que é muito na cara não vende. E as pessoas têm uma dificuldade de poder entender isso.
Você com certeza, já deve ter passado por uma situação como essa. Tem gente que posta um cartaz de um evento. Aí tem todas as informações do cartaz do evento. Tá tudo na cara, mas tem sempre aquela pergunta lá. Quanto é? Quando é? Onde vai ser? Tá lá no cartaz. As pessoas têm uma atenção dispersa. Como elas têm uma atenção dispersa, o que está muito na cara, o que está muito escrachado, não vai funcionar. E eu vejo, às vezes, muitos profissionais médicos colocando assim, coloca lá uma fotinha relacionada àquela doença, coloca um texto e embaixo assim, agende sua consulta, aí tem um número do médico, aí tem lá endereço, tem tanta informação, acreditando que, por exemplo, quem está olhando ali vai, tá aqui o número do médico. A gente vai ligar aqui. Não vai. Na internet tudo precisa ser muito, mas muito, muito, muito dinâmico. Quer um exemplo? Digite agora aí no Google, se você estivesse procurando um restaurante agora, uma lanchonete para pedir alguma coisa. Quando você digitar e você achar lá o endereço da lanchonete, vai ter lá o botãozinho para você poder ligar. Você vai apertar para ligar e pronto, acabou-se. Você não vai querer ficar demorando muito tempo de ainda olhar o número que está lá, anotar e digitar. Muito bem, estamos conversando com Everton Lima, profissional do marketing, jornalista, palestrante, a respeito de tão importante temática que é o profissional do marketing. Próximo bloco, Everton, vamos enveredar pela área jurídica, o que pode e o que não pode referente à advocacia. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. Para você que chegou agora, o programa de hoje é todo em alusão ao profissional de marketing, a valorização de tão importante profissional. Temos aqui Everton Lima, que é uma referência na nossa cidade na questão do marketing e marketing profissional. Falamos sobre o médico no bloco anterior e agora, Everton, o advogado, que tem o estatuto da OAB, que tem seu código de ética, acredito que deve ter todas umas peculiaridades que devem ser observadas. O advogado, a OAB, ela orienta muito para que não haja mercantilização também da sua profissão. E até uma das coisas que é interessante, eles permitem que haja o cartão de visita. Você pode fazer alguns materiais associados a isso, né? Como, por exemplo, uma pasta para que você possa colocar o documento. Você tem a possibilidade de desenvolver todos esses materiais impressos para justamente ajudar no seu dia a dia e que, de certa forma, seja sóbrio, seja discreto, né? E não passe uma ideia que também conte uma vantagem sobre o seu outro colega, né? Que seja possível e acessível para todos. Eu acho interessante isso. E para o advogado, uma grande saída diante de tudo isso é o marketing de conteúdo. Mas eu quero voltar dentro disso falando de uma coisa bem simples que a OAB permite e que às vezes alguns advogados ainda não entenderam necessariamente qual a função principal dessa ferramenta, o cartão de visita. Um cartão de visita, ele não deve ser entregue a qualquer pessoa. Primeiro que você não pode fazer 1000 cartões e sair entregando, porque panfletagem você já está errado. A OAB já condena isso também. Você vai entregar aquele cartão de visita a pessoas estratégicas, a clientes, a potenciais clientes. Tem pessoas que vão precisar de um advogado e estão vivendo um drama na sua vida em que, porventura, vai precisar de um advogado. Se aquela pessoa vai precisar de um advogado, esse é um potencial cliente. Para esse você pode entregar um cartão de visita, né? Mas você está na rua ali, o pessoal está passando e diz, eu sou advogado, está aqui um cartão. Lembra muito a prática que alguns pequenos comércios aqui em Mossoró fazem no centro da cidade, imprimindo vários panfletos e colocando lá as menininhas para distribuir.
não é esse o caminho para o advogado. O advogado tem que investir na parte do marketing de conteúdo. Além do mais, que o advogado não pode investir em publicidade. É interessante dizer que a publicidade, por exemplo, utilizada para as redes sociais, como Instagram, como Facebook, a publicidade utilizada no Google para facilitar você ser achado pela compra de palavras-chave, tudo isso é proibido. Não pode, porque é um investimento em publicidade e, de certa forma, vai colocar você e o seu colega em fase de desigualdade. Mas existem coisas que podem ser feitas nessas ferramentas e que podem ajudar bastante. Por exemplo, no caso do Google. No Google tem uma ferramenta chamada Google Meu Negócio. E nessa ferramenta, você pode chegar lá, é gratuito, é acessível para todo mundo. Você pode colocar lá o seu nome, o número de telefone, como você colocaria num cartão de visita, o endereço onde você atende e os horários que você atende. Todas essas informações vão estar lá. Colocou, você vai receber durante 12 dias depois uma cartinha do Google para confirmar que seu negócio é ali, que você existe ali. Você digita o código que está lá, depois você já é atualizado no Google. Toda vez que digitarem, por exemplo, Mazeu Campelo, advogado, então seu nome vai aparecer ali entre as opções de advogados em que tem no mapa. Se você colocar advogado Mossoró, então vai aparecer. Everton, assim, causa um pouquinho de dúvida saber se falar de um tema relevante, atual, gravar um pequeno vídeo de 5, 10 minutos e postar no Facebook ou no YouTube. Isso é lícito, é legal, é possível? É possível, é legal, porque como eu ia falando da história de marketing de conteúdo na resposta anterior, é interessante colocar para vocês que todo o conteúdo que vai levar à prestação de serviço, que vai informar a população, é importante e o advogado pode fazer numa rede social, certo? Ele pode levar esse conteúdo. Analisar um caso, por exemplo, ele está falando tanto de reforma da Previdência, o advogado que for agora para uma rede social explicar os prós e contras do projeto que está lá da reforma da Previdência, ele vai estar ganhando muito. Porque ele vai estar ganhando em autoridade, ele vai estar ganhando em reputação, as pessoas vão estar buscando ele em relação àquele tema, as pessoas vão estar buscando mais informação. Agora, lógico, ele não pode estar fazendo isso com o fim de encerrar aquilo ali, ó, me ligue, ou então agende comigo uma visita. Ele está disseminando informação. E é até interessante que, como a internet não dá essa possibilidade, que ele seja em alguns momentos desconexo. Por exemplo, ele falou um pouco sobre os prós da reforma da Previdência atual. Ele pode falar amanhã sobre um outro tema, sobre uma outra área de especialidade relativa à Previdência, como, por exemplo, hoje, problemas para pessoas da zona rural se aposentarem, entendeu? Comprovarem a aposentadoria. Então, ele não sai do tema da reforma não sai do tema da Previdência e não fica insistente numa temática só, porque talvez às vezes essa insistência numa temática só pode, já só, não estou querendo dizer que vai ser, mas pode dar uma intenção diversa que possa vir a ferir o código de vocês. Everton, acredito que você deve ter passado profissionais da advocacia na sua empresa. O que é um advogado fácil de divulgar? Ele tem um escritório num ponto bom, ele tem essa facilidade de falar, de comunicar. O que é um advogado fácil de vender? O que é um advogado difícil de vender? Essa é uma pergunta bem bacana e se eu for dizer, vai dizer assim, vai criar receita de bolo. E eu particularmente não quero criar receita de bolo, mas eu posso dizer algumas coisas que o advogado que queira fazer seu próprio marketing deva seguir. A primeira coisa, em relação ao escritório, hoje está tão dinâmico as coisas, o advogado não precisa ter um escritório em que seu cliente precise ir lá.
Hoje a gente tem salas comerciais para alugar todas montadas, em que ele pode receber o cliente dele lá por uma tarde, ele pode trabalhar uma tarde lá e vai pagar um valor por aquilo ali. Ele pode trabalhar em estilo home office. Então, a tecnologia trouxe todas essas possibilidades, então é só a maneira de como ele vai fazer esses entregáveis para o cliente dele. Isso é um ponto interessante. Um advogado que tem uma facilidade de oratória é importante, a gente está falando de informação. E informação sendo repassada por vídeo é bem melhor, gente. Isso eu aprendi desde a faculdade, entre meios de comunicação. A televisão é o meio mais quente, porque ela atinge dois sentidos nossos, a audição e a visão. Então, através de um vídeo no celular, você consegue comunicar muito mais. A gente aprende mais através daquele vídeo. Então, é interessante que o advogado também tenha isso. Uma outra coisa que é primordial, que ele aprenda gestão empreendedora e aprenda também gestão do próprio marketing. Que aí, uma coisa que a gente não falou aqui ainda na entrevista, o marketing, ele é bem abrangente. Então, na gestão do marketing do advogado, ele vai ter que pensar desde como ele se apresenta até o ponto em que ele entrega ao cliente dele o serviço. E como o cliente dele, isso no processo de volta, se relaciona com ele. Isso é muito interessante. A vestimenta do advogado diz muito. Eu vou ilustrar a situação, pode ser que a situação não seja bem adequada, mas eu vou tentar ilustrar. Veja só, se você tem uma família em que está numa situação em que vai perder a própria casa em virtude de pagamentos de parcelas, mas aquela família quer um prazo porque vai ter um dinheiro para receber em pouco tempo, né? Numa situação como essa, em que você tem lá aquela família que já está numa dificuldade financeira, né? O pessoal já está bem arrasado mesmo, e você chega com um paletó, gravata, tudo muito bem arrumado, isso causa uma impressão negativa para o cliente. Eu vou lhe dizer o porquê. Porque para o cliente, ele vai olhar para aquela vestimenta e diz: esse cara não vai pegar meu caso. Esse cara não vai negociar meu caso. Então, se ele chega um pouco mais casual, pode ser uma camisa, uma camisa, só camisa e calça, sapato, como qualquer pessoa, como eu estou vestido hoje, por exemplo. Se ele chega lá, já vai impor o respeito, que as pessoas vão saber que é um advogado, e ele veio até mim, né? E tá ali conversando comigo. Aí não é só a vestimenta, mas a maneira como eu escuto o caso. Se a pessoa está falando e eu estou escutando, e enquanto ela está falando, eu já estou premeditando o que ela está dizendo, eu já estou me adiantando, eu já estou dizendo todos. Não vai dar certo. O cliente tem que ser ouvido. Ouvido. Mas por mais que de repente ele se atrapalhe em alguns momentos e você tenha que perguntar novamente para ter que ter aquilo ali, mas é interessante que seja dessa forma, certo? Então, ouvir o cliente pode ser regra básica lá na advocacia, mas é regra básica para o marketing. Então, essa postura é interessante. Tem que haver essa postura. Isso vai desde o cartão de visita, que eu já falei, tem a vestimenta, tem a maneira como você se relaciona, o que você deixa com o cliente. Eu acho interessante essa questão do que a gente deixa com o cliente, porque eu me lembro que quando eu comecei, eu deixei um cartão com o meu cliente. Deixei um cartão com o meu cliente e esse cartão, ele rodou para 2 pessoas. Então, ele já rendeu para mim 2 clientes.
Bem, Everton Lima, profissional aqui do marketing, nesse tão importante episódio divulgando a profissão, que divulga, que prepara, que vende a diversos profissionais aqui com medicina, com advocacia mesmo. E no próximo bloco, Everton, vamos tentar dicas gerais para o público em geral, contador, e vamos enveredar em diversas profissões. Então sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmico Direito, quarto e último bloco da nossa conversa aqui com Everton Lima, representando os profissionais de marketing. Ele que é um referencial na nossa cidade no marketing profissional. Falamos aqui sobre a divulgação dos profissionais de medicina, da própria advocacia. Everton, último bloco, vamos tentar aqui ser um clínico geral, tentar ajudar o pessoal de casa, o pessoal que é contador, quer trabalhar na construção civil, dicas gerais para você tentar fazer o seu negócio vender de maneira idônea, de maneira ética e conseguir alavancar no mercado. Nazil, nós podemos estar trazendo aqui para todo mundo diversas dicas, mas as que eu vou relacionar agora, elas estão muito associadas ao relacionamento com o cliente. Por exemplo, tem uma ferramenta que eu acredito que poucos negócios conhecem. Ela foi idealizada especificamente para pequenos negócios, que é o WhatsApp Business. Aí diz, WhatsApp Business, como é? Isso aí é pago? Como é que é isso? O WhatsApp Business é uma ferramenta, certo? Que veio do WhatsApp, como a gente já conhece, né? Que é específica para negócios. Nele você pode ter um perfil com a foto do seu negócio, nele você pode ter nesse perfil horário de atendimento, formas de contato, lá pode inserir a sua localização e além de tudo isso, existem diversos links que podem ser utilizados para ir para o seu site, para ir para a sua rede social e tudo isso é configurado no próprio WhatsApp. Um detalhe, esse aplicativo, no momento, ele está disponível apenas para Android, né? Não está disponível ainda para iOS. WhatsApp Business, você pode enviar mensagens para todos os seus clientes ao mesmo tempo. Mas no WhatsApp anterior também já podia. Mas nesse você tem estatísticas de quais mensagens foram recebidas, como foram recebidas. É possível mensurar melhor essas mensagens enviadas. Através dele, você pode criar mensagens de saudação, de ausência. O que é uma mensagem de saudação? Vamos dizer, a pessoa vai falar a primeira vez com o seu negócio. Você não está lá olhando para o seu WhatsApp para saber se chegou mensagem. O WhatsApp automaticamente já manda mensagem. Seja bem-vindo à empresa tal, né? E aí a pessoa acredita que ali ela já possa deixar alguma mensagem e vai aguardar. Quando você retornar e ver que tem aquela mensagem, você poderá continuar o atendimento. Mensagens de ausência, por exemplo, sua empresa ela não é 24 horas, né? Então, se tem os intervalos, você pode programar o WhatsApp para mandar mensagens automáticas falando que vocês não estão abertos naquele momento, mas irão retornar tal hora. Então isso fica programado e as mensagens vão chegar do mesmo jeito. Você pode também catalogar as mensagens dos seus clientes. O cliente falou com você, você salva o nome daquele cliente e você pode colocar uma etiqueta. Aquela etiqueta, você pode, com a corzinha, pode colocar se o cliente já efetuou a operação de pagamento, entre aquelas etiquetas, se o pedido está em andamento. Você pode colocar também ali entre aquelas etiquetas grupos de clientes, dividir por grupos de clientes, clientes ativos, clientes inativos. Então, toda essa classificação de etiquetas é com vocês, mas é possível utilizar todas elas no WhatsApp Business. E o que é melhor? Além das listas de mensagens, além de configurar um perfil, além de etiquetar suas conversas, você tem a possibilidade também de usar o status, conhecido Stories,
para poder divulgar mensagens, para poder mandar informações sobre a sua empresa. E você tem um perfil profissional, um perfil de negócio associado à sua marca. É uma estratégia que vale tanto para profissionais, pessoa física, como também para empresas. Eu, pelo menos, tenho o meu próprio WhatsApp Business, no qual eu desenvolvo todas as minhas estratégias através dele. Everton, último bloco, estamos chegando ao final. Desde já, em nome da Assembleia de Deus, em nome de toda a equipe da TV AD, do Dinâmico Direito, o meu muito obrigado. Se você quiser interagir com o pessoal de casa, falar da relevância, da postura, da atitude profissional, da atitude ética em todas as profissões, sobretudo com a questão do seu marketing pessoal, fique à vontade, o pessoal de casa. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer por participar do seu programa mais uma vez. Em especial, gostaria de destacar a importância de construir uma reputação e construir essa reputação e investindo em comunicação. As pessoas que saibam se comunicar bem, elas têm uma facilidade de vender melhor as suas ideias, vender melhor os seus projetos, vender melhor os seus negócios. Por sinal, quem tiver interessado em fazer um curso, por exemplo, de oratória, o SESI está ofertando um curso de oratória no dia 18 de maio. Dia 18 de maio tem uma turma. E aqueles que estiverem interessados podem ligar para lá também depois do dia 18 de maio, que a gente vai desenvolver outras turmas. Eu serei o instrutor desse curso, agora do dia 18, e também das próximas turmas. Se você quer aprender também um pouco sobre marketing digital, nós temos uma turma específica para o dia 30 de maio, também pelo SESI. Liga para lá, especificamente para o IEL, isso mesmo, lá no IEL. Busca todas as informações lá no IEL, sobre o curso de marketing digital, sobre o curso de oratória e também uma oficina que nós vamos fazer específica para o LinkedIn e YouTube. Everton, o profissional tem que continuar estudando, Everton, seja da direito, de contabilidade, ele tem que voltar para a academia para se reciclar, é importante? Eu acredito muito na educação continuada, então ele tem que estar em constante atualização. Se o profissional não se esquece disso, ele vai fazer morrer sua profissão. Então ele tem que buscar conhecimento. Muito bem, então permaneça com a programação da TV AD. Estamos felizes aqui com o Everton Lima ter dado tão grandes informações com a referente ao marketing. Está aberto o convite para outras oportunidades. E até o próximo sábado, se Deus quiser, até o próximo encontro, sempre trazendo temas jurídicos e também interesse relevante, interesse social, como foi hoje aqui em defesa, em promulgação desse profissional tão importante que é o profissional do marketing. Deus abençoe a todos.